Então, muito boa tarde a todos. Permitam-me começar por agradecer a presença de todos, agradecer a hospitalidade do Milénio neste fantástico espaço, aqui no meio da Ovibeja, o maior certame de agricultura, eu diria não do sul do país, mas do país. E por isso é com extremo agrado que dou as boas-vindas a todos. Em especial, cumprimentar a quem nos visita, oriundo do Brasil, Dr. Ivan Marques, e permitam-me na sua pessoa cumprimentar a todos para que se sintam bem-vindos e muito obrigado pelo investimento que fizeram nesta visita para nos visitar, identificarmos juntos oportunidades de negócio entre Portugal e no Brasil. Nos tempos que são difíceis e de mudança, temos que ousar empreender, ousar visitar novos mercados e estudar novas oportunidades. Permitam-me cumprimentar também o Sr. Presidente da Câmara de Beja, o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Tiago Teotónio Pereira, responsável do PO Regional, cumprimentá-los todos e dar-vos as boas-vindas a esta sessão, que é não só aqui na feira, mas a ficar registada e difundida através das nossas redes sociais, em streaming, para aqueles que nos seguem nas redes sociais, para que possamos apresentar e identificar exatamente estas oportunidades de negócio de um lado e do outro do Atlântico, esperando que a próxima vez que estivermos juntos seja na vossa terra natal. De certeza que conseguiremos em breve estar juntos do outro lado do Atlântico. Bem-vindos a todos e gostava de passar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Beja para dar as boas-vindas. Ora, muito boa tarde. Começo também, como o Sr. Presidente do NERB já começou, por agradecer imenso ao Milénio BCP por ter disponibilizado este espaço nobre nesta 41ª Ovibeja para acolher esta nossa sessão. Agradeço naturalmente aos nossos convidados, ao Dr. Ivan Marques, o Jorge Alegria, que tem tido também um empenho muito grande nestas missões bilaterais. Agradeço à minha colega que aqui está e que acompanha também a visita, também de um território de Goiás, onde o agronegócio é também muito expressivo. Agradeço a todas as outras entidades aqui presentes, entidades públicas, entidades do setor privado, para fortalecermos estes laços entre Portugal e o Brasil e vermos as oportunidades que existem de um lado do território e do outro lado do território. O Alentejo, para quem nos visita pela primeira vez ou quem não tem assistido a algumas conferências que já fizemos online através das câmaras de comércio do estado de Goiás, conheceu uma profunda alteração e reestruturação agrícola no início deste século com a barragem do Alqueva. Nós éramos uma terra e um território eminentemente de sequeiro, ainda mantemos muito sequeiro, ainda mantemos também muita pecuária, gado ovino, sobretudo o ovino, naturalmente, e caprino também, mas sobretudo o ovino. Mas, de facto, o regadio, a chegada da água aqui à região, transformou-nos em grandes produtores de azeite, em produtores de amêndoa também já de uma forma muito expressiva. Nós ultrapassámos em termos de exportações do Concelho de Beja os 300 milhões de euros de exportações no ano passado, tem sido um crescimento exponencial e, portanto, temos ainda muito para dar, temos muito para fazer, temos muito para aprender. Do ponto de vista tecnológico, temos também feito um caminho muito interessante, não necessariamente só no Alentejo, mas no país inteiro. Nós hoje, do ponto de vista tecnológico e de modernização das estruturas agrícolas e das propriedades agrícolas, estamos no topo e naquilo que melhor se faz na Europa e no mundo e, portanto, existem aqui naturalmente possibilidades de negócio bilaterais que muitas vezes demoram alguns meses a explorar, em alguns casos demoram anos a explorar, mas é um caminho que se vai fazendo, que se vai construindo. Agradecemos muito a vossa vinda aqui, a vossa visita. Esperemos que em breve uma visita bem estruturada, bem organizada, também da nossa parte, possa também dar-nos a conhecer melhor in loco aquilo que já vamos conhecendo do estado de Goiás, mas ainda não no território, para que estes dois países, que já somos irmãos, desde logo na língua, que é o mais importante e que é o elo comum que nos une antes de tudo,
para além da língua, possamos ter também uma relação económica mais próspera e que desenvolva o Brasil, o estado de Goiás e que desenvolva o Baixo Alentejo e a região de Beja. Agradeço a todos, muito obrigado, Sr. Presidente do NERB, uma vez mais, e, portanto, o início da sessão fica agora encarregue por quem de direito, que será a Vossa Excelência, com certeza. Muito obrigado. Tenho o privilégio agora de passar a palavra ao nosso querido amigo Tiago Teotónio Pereira, responsável do PO Regional, para vos deixar também aqui uma mensagem. Muito obrigado, David. Muito boa tarde. Vou principalmente dirigir-me aos nossos amigos de Martinchã e à nossa prefeita, mas antes de mais deixem-me só dar os cumprimentos habituais na pessoa do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Beja, o meu amigo Paulo Arsénio, também no David, que tem sido sempre aqui um parceiro privilegiado na estruturação económica e no desenvolvimento económico da nossa região. E basicamente o meu papel aqui é muito simples, é só evidenciar alguns pontos competitivos que o nosso território tem e que precisa de continuar a valorizar na senda da competitividade, mas também da coesão interna. Já hoje falámos muito que o território do Alentejo tem sensivelmente 500 mil habitantes, a nossa região. Tem também muitos desequilíbrios e por isso é na coesão do seu território que precisa de assentar, mas nós o que queremos fazer é também competir ao mesmo ritmo e à mesma velocidade que outros. Portugal, como a União Europeia, foi afetada como o Brasil com a questão das tarifas norte-americanas e nós aí temos que ter um papel muito forte e decisivo, que é não abdicar dos nossos valores, daquilo que é a nossa tradição, e esta feira a Ovibeja é um bom exemplo daquilo que podem encontrar da valorização da nossa tradição no Alentejo, mas sobretudo, e eu vi isso no folheto que nos entregaram, continuar a inovar. E por isso é que Beja acaba por ser um bom exemplo de como é que, com base na estruturação económica, nós continuamos a inovar. No passado mês, nós assinámos com o município de Beja e com o NERB um contrato de 5 milhões de euros para infraestruturas de investigação e desenvolvimento nesta cidade. Isso é muito relevante porque, se pensarmos mais ou menos este subterritório, o Baixo Alentejo gasta 20 milhões de euros em I&D por ano. Nós vamos só nestes dois investimentos, no CEBAL e na segunda fase do CIB, investir 5 milhões de euros com apoio da União Europeia. Isso é fundamental porque só com a inovação, com a estruturação do desenvolvimento e da investigação nas nossas cadeias de valor é que nós vamos conseguir chegar a outros mercados, vamos conseguir fintar aquilo que nos querem impor por via das tarifas dos Estados Unidos e vamos continuar a fixar aqui recursos humanos altamente qualificados. Estas infraestruturas são, por isso, decisivas e aqui os municípios têm um papel decisivo nesta missão, não só porque em muitos destes casos acabam por ser os beneficiários diretos destas operações, mas como no conjunto dos 1.104 milhões de euros que o Programa Regional do Alentejo gera de fundos da União Europeia, os municípios gerem 440 milhões de euros. E isso é muito importante. E nós, aos dias de hoje, já conseguimos perceber uma coisa, e isso é factual aos dias de hoje, que a taxa de execução que os municípios têm no pacote, no envelope financeiro que lhes entregamos, já é superior àquela que o próprio programa global acaba por ter. E por isso, gerir em proximidade significa gerir melhor, significa gerir com estratégia, significa apostar na inovação e no desenvolvimento. E isso é fundamental para uma região como o Alentejo, que quer continuar a inovar e não pode ficar para trás. Muito obrigado pela vossa presença. Por parte da Autoridade de Gestão do Programa do Alentejo, estamos naturalmente de braços abertos para sermos parceiros ativos na estruturação económica, no desenvolvimento económico, mas também na procura de modelos de negócios sustentáveis para a nossa região. Muito obrigado e sejam bem-vindos. E antes de passar a palavra aos nossos convidados, passo a palavra ao João Coelho para uma pequena mostra para uma pequena caracterização do nosso território e das oportunidades de investimento. Ora, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui hoje.
Vou tentar não me alongar porque, na realidade, esta apresentação é um pouco mais extensa, mas vou tentar resumir aqui alguns slides. O nosso território, o Baixo Alentejo. Isto não está a funcionar, se calhar tem que ir aqui para cima. Pois, não estando ligado é difícil funcionar. Deixa. Ok, é fácil a partir daqui de cima, não há problema. Ora bem, pronto, isto é basicamente a missão do NERB, que no fundo, de uma forma muito sucinta, acaba por ser apoiar, digamos que o nosso tecido empresarial, tentar desenvolver, inovar, tentar articular, digamos que esse mesmo tecido empresarial, digamos, com as entidades de cúpula e também, digamos, com os organismos oficiais e, em última instância, fomentar o empreendedorismo, a inovação e a internacionalização das empresas. Ora, o nosso território, o território do NERB, basicamente, é todo o distrito de Beja, que vai desde Barrancos ao Admira, de Alvito a Almodóvar. E, basicamente, nós no NERB definimos 3 eixos estratégicos em termos de atuação. E estes eixos estratégicos acabam por, no fundo, permitir-nos apoiar toda a evolução e a vida empresarial, digamos que das nossas empresas. Numa primeira fase, definimos como eixo estratégico a questão do empreendedorismo, que no fundo nós auxiliamos, digamos que os empreendedores a desenvolverem a sua ideia de negócio, a criarem o seu negócio. Depois das empresas estarem criadas, nós de certa forma tentamos incutir, digamos que, inovação nas empresas para que elas possam crescer e, por último, quando elas já estão capacitadas para alargar os seus mercados, apoiamos essas mesmas empresas nos seus processos de internacionalização. Em termos de caracterização, basicamente o nosso tecido empresarial dividido por, digamos que, setores de atividade, em que conseguimos ver que, pelo menos em 2022, e esta situação acaba por se verificar ainda nos dias de hoje, é muito marcada pelo setor agrícola, pela produção animal e também pela floresta e pela pesca. Ou seja, de grosso modo, o nosso tecido empresarial concentra-se, digamos que, em 3 grandes setores: na agricultura, no comércio e nas atividades administrativas e de serviços. Em termos de crescimento do valor acrescentado bruto das empresas do Baixo Alentejo, e tendo aqui como termo de comparação os anos 2009 e 2022, nós constatamos que o Baixo Alentejo apresenta um crescimento durante este período do seu valor acrescentado bruto superior ao que foi apresentado pela média nacional. Ou seja, quer isto dizer que as empresas que estão localizadas no Baixo Alentejo apresentaram um crescimento em termos de valor acrescentado bruto superior àquilo que se verificou nas outras regiões do país. Em termos de volume de negócios, esta situação acaba por ser muito mais marcante, até porque, durante este período, constatamos que as empresas no Baixo Alentejo incrementaram o seu volume de negócios praticamente no dobro do crescimento que se verificou a nível nacional. Tentando passar aqui em 3 setores que, pelo menos na nossa opinião, são aqueles que, para além de outros, mas são aqueles que têm, digamos que, um potencial que se diferencia dos outros setores de atividade, e são a agricultura, a extração mineira e o turismo. E é estes 3 setores que nós vamos acabar por, que eu vou acabar por abordar de uma forma muito breve. Ou seja, em termos de caracterização agrícola, basicamente aquele gráfico acaba por nos demonstrar a superfície agrícola utilizada em 2019 em termos de hectares, em que, digamos que a grande maioria desta superfície era utilizada por pastagens permanentes, seguida de terras aráveis e, por sua vez, de culturas permanentes.
Depois, nós depois podemos vos fazer também chegar esta apresentação, porque ela é algo extensa e eu estou a tentar não ocupar muito tempo, mas basicamente em termos de caracterização agrícola, as formas de exploração agrícola, a grande maioria era por conta própria, enquanto que em termos de dimensão das explorações agrícolas, constatamos que a grande maioria das explorações agrícolas possuíam uma área superior a 50 hectares. Em termos de mão de obra, verificamos que a grande parte da mão de obra utilizada por o setor acaba por ser em tempo parcial. Depois temos aqui um fenómeno que já há alguns anos, e ainda bem que aconteceu, que é a questão do Alqueva, que no fundo veio nos dar aqui uma alteração em termos agrícolas e do nosso, digamos que até dos tipos de culturas que são praticadas. A barragem de Alqueva, ou o empreendimento de fins múltiplos de Alqueva, acabou por alterar, digamos que a forma como nós fazíamos agricultura. E permitiu, basicamente, e isto estamos-nos só a cingir a área de regadio de Alqueva, constatamos aqui que, em termos de culturas permanentes e culturas anuais, verificamos aqui que nos últimos anos, e de 2018 a 2023, constatou-se aqui algumas alterações em termos de utilização até desta área agrícola. Constatamos também que, e facilmente se consegue ver, que em termos de culturas permanentes, digamos que o grande investimento continua a ser feito por investidores portugueses, ao contrário do que acontece com outro tipo de culturas. Em termos de fruticultura, a situação já se altera. Constatamos que os investidores no território da área de influência do EFMA, os investidores portugueses apenas representam, em 2023, ainda representam a maioria, mas estamos a falar também aqui de algum investimento feito já por investidores provenientes de outros países, concretamente de Espanha. Há aqui também um mix de investimentos de Portugal e Suíça, Alemanha e por aí, em termos de fruticultura. Em termos de olival, Portugal continua a ser, digamos que os investidores portugueses continuam a ser, digamos que a grande maioria. No entanto, constata-se aqui já um forte investimento, digamos, de investidores espanhóis. Constata-se também que tem-se verificado também digamos que se tivermos em conta o período de 2010 a 2022, constata-se que há aqui um crescimento em termos dos números de lagares e também, digamos que em termos de áreas ocupadas por a vinha de 2017 a 2023. A origem dos investimentos, concretamente em Amendoal, e o Presidente da Câmara referiu concretamente a questão do Amendoal, constata-se que no caso do Amendoal, digamos que a origem do investimento feito, digamos que nesta área de influência já não tem como maioria o investimento português, mas sim o investimento proveniente de outros países. Onde se verifica também que Espanha acaba por ter aqui um lugar de destaque, assim como, concretamente, a questão do investimento proveniente dos Estados Unidos, que, no caso do Amendoal, representa qualquer coisa como 12,18%. Em termos de crescimento do valor acrescentado bruto e, concretamente, a questão do setor agrícola, produção animal, caça, floresta e pesca, constata-se que em Portugal verificou-se um crescimento significativo. Se tivermos em consideração o período de 2009 e 2022, o crescimento do VAB neste setor em Portugal foi de cerca de 148%. No entanto, no Baixo Alentejo, quase que multiplicamos este crescimento por 6, ou seja, o crescimento do valor acrescentado bruto, concretamente no setor agrícola, foi de 698%, ou seja, multiplicamos o VAB que tínhamos em 2009 por quase 7 vezes. Em termos de volume de negócios, constata-se também que o Baixo Alentejo, ou as empresas localizadas no Baixo Alentejo,
cresceram em termos de volume de negócios quase 4 vezes, multiplicaram por 4 vezes, digamos, que o valor que apresentaram em 2009, considerando concretamente o ano 2022. Em termos de extração mineira, o Baixo Alentejo acaba por ser também, digamos que, uma região em que o setor mineiro tem uma presença muito marcada, concretamente com 2 minas, a de Neves Corvo e Aljustrel. Há aqui ligeiras diferenças entre a mina de Aljustrel e a mina de Neves Corvo, concretamente em termos de tipo de minério, no caso de Neves Corvo, cobre, zinco, chumbo e prata, no caso de Aljustrel, zinco, chumbo e cobre, principalmente. São ambas minas subterrâneas. Em termos de crescimento do valor acrescentado bruto, e refiro que isto já é uma indústria já madura, ou seja, que já está no território há muito tempo, mas mesmo assim constata-se que o crescimento do valor acrescentado bruto do Baixo Alentejo é superior ao que se verificou, digamos que na extração mineira em Portugal. Porque em Portugal, de 2009 a 2022, houve um crescimento do VAB de 10,87%, enquanto no Baixo Alentejo verifica-se durante o mesmo período um crescimento de 18,45%. Em termos de volume de negócios, Portugal apresenta, neste setor concretamente, um incremento de 46,96%, enquanto que o Baixo Alentejo quase que duplica esta percentagem, quase que duplica, não, mais do que duplica esta percentagem, e apresenta um crescimento do VAB neste período de 103,34%. No que se refere, e já por fim, a questão do turismo, digamos que o setor do turismo é um setor que nos últimos anos, ou digamos que neste século, tem crescido bastante no nosso território, porque também era um território que, tirando, digamos que o concelho de Odmira, que já tinha uma exploração de turismo muito marcada, todo o restante território estava ainda muito por explorar. E digamos que este setor acabou por apresentar aqui alguns indicadores muito relevantes no que se refere ao turismo, e daí também acharmos que é um setor, concretamente, que é atrativo para o investimento. Em termos de alojamentos, verificamos que o Baixo Alentejo cresceu em termos de número de alojamentos. No seu total, o Baixo Alentejo quase que multiplicou por 4,5, concretamente, o número de alojamentos que tinha em 2023 comparativamente com 2009, enquanto que Portugal praticamente triplicou, sensivelmente. Em termos de hotéis, também apresentamos um aumento do número de hotéis em relação a Portugal, uma taxa de crescimento também superior. Em termos de número de camas, constatamos que também que o Baixo Alentejo apresenta um crescimento neste período de 2009 a 2023 duas vezes superior ao incremento do número de camas nos alojamentos turísticos neste período em relação a Portugal. Ou seja, temos estado a crescer digamos que num racional superior ao que se verifica a nível nacional. Em termos de número de dormidas, também apresentamos um crescimento neste período superior àquele que se verificou concretamente em Portugal. No que se refere ao valor acrescentado bruto, e isto também tem muito a ver com as características dos nossos alojamentos, apresentamos um crescimento durante o período inferior ao que se verificou em Portugal, mas também neste setor Portugal cresceu muito em termos de turismo nos últimos anos. Em termos de volume de negócios, também apresentamos um crescimento ligeiramente inferior, mas também salientar que, digamos que as características dos nossos alojamentos são ligeiramente distintos daqueles que se verificaram noutros pontos do país e que justifica concretamente este menor crescimento em termos de volume de negócios do setor.
Basicamente, e para concluir, apresentar aqui alguns indicadores da região, ou seja, o Baixo Alentejo apresenta-se como a terceira região do país com maior PIB per capita em 2021, é a terceira região do país em que o PIB per capita mais cresceu desde 2009, é a região do país com o PIB per capita mais cresceu no século XXI, concretamente 121%. É a região do país em que as empresas mais aumentaram o seu volume de negócios, cerca de 120,13%, desde 2009. O Baixo Alentejo é também a região do país em que o VAB mais cresceu, cerca de 79,98% desde 2009. Em 2023, e segundo também o Instituto Nacional de Estatística, foi a região que apresentou a maior taxa de cobertura de importações por exportações, cerca de 427,8%, muito distante da segunda região do país que com maior, digamos, com maior taxa desta cobertura, que foi concretamente aqui o nosso vizinho Alentejo Litoral, com 229,5%, demonstrando também a capacidade que o próprio território tem para exportar, ou seja, para, no fundo, fazer negócios com outros países e não se cingindo apenas ao mercado nacional. E basicamente era isto que vos queria apresentar. Eu tentei ser o mais sucinto possível, tentei cumprir os 10 minutos que o meu presidente me incutiu, e obrigado. Então, provamos que somos uma terra fértil ao investimento e que remuneramos o investimento das empresas. O Alentejo era uma terra muitas vezes caracterizada pela interioridade, pelo esquecimento, pela falta de recursos, e aquilo que nós fizemos foi aproveitar exatamente, com muito trabalho, mas aproveitar as oportunidades que nos deram, remodelar o tecido empresarial, tornar as empresas cada vez mais eficientes, cada vez mais modernas, cada vez mais digitais, e conseguirmos assim crescer, fazer crescer as nossas empresas num aportar de valor acrescentado àquilo que nós produzimos e que produzimos bem. E tratar diretamente com mercados e procurar nesses mercados as oportunidades corretas para os nossos investimentos. Ganhamos também em dimensão, ganhamos com este crescimento, desenvolvemos a nossa economia e ganhamos também a capacidade de internacionalizar as nossas empresas. Por isso, estamos na altura certa para fazer o casamento perfeito, mas isso o Dr. Ivan vai nos caracterizar a vossa terra e as vossas empresas e potencialidades. Dr. Ivan Marques, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas, né? Bom, eu aprendi na vida com meu pai o seguinte, que as pessoas mais felizes são aquelas pessoas que têm o que agradecer. Agora, as pessoas mais felizes ainda, são aquelas pessoas que têm a quem agradecer. Agora, feliz, mas muito feliz, e feliz mesmo, são aqueles que têm coragem de agradecer. Então, eu queria aproveitar isso, agradecer a todos vocês por estarem aqui nos prestigiando. Agradecer o Davi Simão, que lá em Goiás diz, mas quem é Davi Simão? Eu falei, é o meu atual colega de infância, o Davi Simão, né? O tanto que a gente confia, eu acredito que ele confia na gente também, o que fala para o outro é verdade, e a gente sempre troca ideia de informação. Agradecer também ao Paulo Arsênio, o presidente da Câmara, que nos confiou um termo de cooperação econômica, empresarial, cultural e tudo. E uma coisa eu te falo, Paulo, nós da Câmara temos cumprido fielmente o acordo nosso. Para vocês terem uma ideia, nós temos 20 câmaras portuguesas no Brasil. E temos a Federação das Câmaras Portuguesas no Brasil, que eu sou o atual vice-presidente dela. Todas essas 20 câmaras já recebeu material de Beja. Todas.
no encontro empresarial de negócios e tudo. E criamos também a Rede Mundial de Câmeras Portuguesas no mundo, que são 65 países que têm Câmara Portuguesa, que a gente troca informações, pedidos de comércio, faz toda essa trava. Eu também sou vice da Rede Mundial de Câmaras. Nós vamos ter a reeleição dessa entidade dia 5 e 6 no Porto. Nós vamos renovar a entidade. E todos esses 65 países receberam material de promoção e da capacidade de investimento que tem Beja. Então, nós estamos fazendo isso corretamente e direto. Agradecer ao Banco Milênio, que também foi um dos que fez possível esse evento, né? Mas eu costumo muito, eles me chamam, que eu gosto muito de quebrar protocolo. Eu gostaria de chamar aqui o meu pessoal para ele se apresentar e dizer o que veio fazer e tudo, aquilo que quiser. Pedro, vem cá, Pedro. Conta para nós aqui, o que te trouxe a Beja? Boa tarde a todos. É a primeira vez que eu venho a Portugal, nunca tinha estado aqui antes e não conhecia essa região. Então, dirigindo até uma vinícola que nós fomos de manhã, eu fiquei impressionado realmente com o desenvolvimento da agricultura aqui. E se sobrar um pouquinho de tempo, ainda quero dar uma andada aqui na feira para ver os outros produtos que o município, que o estado, não seria estado de Beja, né? O Alentejo, né? E então assim é mais uma vinda de prospecção para ver o potencial. Eu trabalho na área de alimentação e então seria uma possibilidade para conhecer o que o Alentejo pode oferecer. E uma das coisas que eu já tive a experiência no passado é a quantidade da produção, né? Então, seria, se chegar a um ponto de ter um interesse de algum produto, sempre ter um contrato que cumpre com a quantidade da produção. Mas isso aí é outro caso. E então é isso, é mais na parte de alimentação que é a minha parte. Thank you. Obrigado. Gilberto também é empresário, projetista na área de construção civil. Boa tarde a todos. Queria só acrescentar ali na fala do Pedro, que ele é brasileiro, mas ele veio dos Estados Unidos, né, Pedro? Ele mora lá há 44 anos, na região da Califórnia, né, e está prospectando. Já tem familiares que estão na área de lavanderias no Porto, sobrinhos dele, já estão investindo lá. Então, é mais um interesse. Bom, eu queria agradecer especialmente ao Davi, né, e ao Paulo também por estar nos recebendo aqui mais uma vez, ao Ivan, né, por todo o esforço que ele tem tido, né, nesses anos todos de Câmara, na presidência da Câmara, da Federação e da Rede, está, né, se esforçando cada vez mais para que as missões possam permanecer todos os anos aqui, né, especialmente em Beja, né? E também por ter confiado a mim, né, o cargo também de diretor da Câmara, né, contribuindo aí com todo o trabalho e empenho do Ivan. Bom, eu também a todos, né, os nossos companheiros de viagem, né, que tem sido muito bom esse momento aqui. Mas eu trabalho na área de construção civil, né, nós estamos inovando construção civil convencional e nós estamos inovando com steel frame lá no Brasil, especialmente em Goiás, né, com residências, com segunda residência de lazer, né, em áreas e pontos de lazer, de lagos, chácaras, campo, né. Então nós trabalho também na área de projetos de viabilidade econômica, de fundos constitucionais que desenvolve especialmente Centro-Oeste, Norte e Nordeste, né, através de recursos de impostos federais, né? E é um prazer estar aqui, né, com vocês mais uma vez, esperamos muitas outras vezes também. Esse projeto que o Gilberto tem,
aqueles empresários que não estão querendo investir mais, estão querendo uma vida mais tranquila, a gente está demonstrando para eles que na Alqueva tem praias para eles construírem a segunda moradia, né? A gente tem feito isso lá, que moradias de lazer vão para Beija, tem praia, tem, né? Vou chamar a Elina aqui. A Elina é uma empresária, escritora, ela tem uma vida, assim, uma história de vida muito bonita, e ela tem um livro que ela lançou, já vendeu milhares de exemplares, e toda a renda desses livros são para o Hospital do Câncer, né? A gente tentou trazer alguma coisa para cá, mas é o início para mostrar e ela contar um pouquinho da história dela. Boa tarde. Agradeço a todos pela recepção maravilhosa aqui em Portugal, nossa terra-mãe. E, como dizíamos ontem, nos sentimos em casa aqui em Portugal e, evidentemente, esperamos todos vocês no Brasil, em Goiás, no estado de Goiás, e, preferencialmente, no nosso município, Matrinchã, que vocês irão saborear o peixe com o nome Matrinchã e tantas outras riquezas naturais que nós temos. Eu sou professora universitária, foi a grande parte da minha carreira como professora universitária na área de administração. Participei de muitas associações, acredito profundamente, e somos um dos grandes divulgadores do potencial do associativismo, do cooperativismo, no estado de Goiás. Hoje eu trabalho como psicóloga, faço parte da Câmara de Comércio Brasil-Portugal, onde a gente procura divulgar as potencialidades do Brasil, as potencialidades de Portugal e a viabilidade de negócios que podem existir entre esses dois países. Ivan falava do livro que eu escrevi. Eu contei rapidamente a minha história de vida, tendo como pano de fundo um câncer pelo qual passei, um câncer raro, onde eu escrevi essa história e fiz a doação de toda a renda do livro para o Hospital de Câncer Araújo Jorge, que nós temos no estado de Goiás, que é um hospital de referência no tratamento de câncer em Goiás e no Brasil. Mas o nosso objetivo principal aqui é, evidentemente, conhecermos mais de perto todas essas potencialidades que vocês têm aqui na agricultura, porque são também a grande potencialidade do estado de Goiás. Inclusive, quando ele colocava aqui os eixos, agricultura, minério e turismo, são exatamente os grandes eixos do estado de Goiás também, né? O estado de Goiás é a 9ª potência em economia do Brasil. Nós temos nós somos um dos maiores produtores de soja do Brasil. O Brasil é hoje o maior produtor de soja do mundo. Somos um dos maiores produtores também de milho, sorgo e tantas outras riquezas nessa área do agronegócio, além de carne. E temos também a riqueza em minério, inclusive em terras raras, desses minérios que hoje são absolutamente necessários para a modernidade tecnológica. E temos também muita riqueza no turismo. Inclusive, um dos 10 lugares listados pelas grandes revistas de turismo, um desses lugares fica no estado de Goiás, que é Alto Paraíso, a região de Alto Paraíso, que tem uma riqueza em águas e é um ponto, digamos que, místico, não é, por conta do cristal. Dizem que das alturas avista-se Alto Paraíso, por causa da luminosidade do cristal que existe em grande quantidade nessa região. Então, uma alegria muito grande e um prazer muito grande em poder estar aqui e, obviamente, recebê-los em Goiás. A Helena falou no ponto porque é o seguinte, para vocês terem uma ideia da capacidade e do potencial de Goiás, de tudo que o Brasil exporta, de minérios, de grão, de feijão, de carne de porco, carne de vaca, suíno, ovos, qualquer desses produtos, o Goiás ou é o primeiro produtor nacional, no máximo 5º produtor nacional. Então, Goiás produz tudo que o mundo precisa. Então, vocês precisam conhecer isso aí. A palavra do nosso eminente desembargador Luiz Cláudio.
A todas e a todos, o meu cordial boa tarde. Permito-me, sem ofensas protocolares, fazer a minha saudação a todas e a todos que aqui acorrem, das pessoas do nosso presidente da Câmara de Beja e do nosso organizador deste evento. Portanto, sintam-se todos saudados, reverenciados. A 7 de setembro de 1822, às margens do pequeno riacho do Ipiranga, Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, bradou: laços fora soldados. As nossas relações com Portugal estão quebradas. Nada nos vincula a Lisboa. Independência ou morte. É só uma metáfora. É só uma encenação, embora com conquistas políticas para o Brasil. Alcançamos mais do que a nossa autonomia. Alcançamos a nossa soberania. Mas os vínculos, as relações, a fraternidade continuaram e hão de continuar. Pode-se perceber uma estranheza na minha presença. Eu presido o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Não há comparativos em terras lusitanas. Aqui não há uma justiça especializada nas questões eleitorais. No Brasil, nós temos 27 tribunais regionais eleitorais e eu presido o do Estado de Goiás. Há uma indagação a ser feita e eu já ofereço a resposta. O que um desembargador, um magistrado, faz num evento de negócios, de cambiamento de informação, de circulação de riquezas físicas e de tratativas para contratos. O Conselho Nacional de Justiça do Brasil, do Poder Judiciário, órgão de controle externo do Poder Judiciário, incentiva, promove e exige, e eu não faço por exigência, mas por opção, a difusão e a troca de informações ou este cambiamento cultural. Goiás é um acervo vivo de múltiplas atividades culturais, sejam elas pictóricas, sejam elas de artesanato, sejam elas nas composições musicais, sejam de turismo de exploração para conhecimento de todos, sejam nas cantorias, e aqui são conhecidos vários cantores do Brasil e duplas sertanejas, bem ao sabor de segmentos ou de certos segmentos da população portuguesa. Portanto, a minha vinda aqui é para essa troca de informação, para esse incentivo que conheçam as nossas manifestações culturais, que também desaguam inexoravelmente em realizações negociais. Portanto, ao comparecer aqui, ainda que com essa estranheza, eu dou a minha justificativa. É para que possamos, nesta vinda e na troca de informações e em comitivas a se dirigirem a Goiás, conheçam essa realidade, o nosso segmento cultural. E com essas modestíssimas, acanhadas e despretensiosas palavras, eu apresento os meus comovidos agradecimentos. Meu muito obrigado. Bom, eu vou pedir agora a palavra de um português que eu acho que conhece o Brasil muito mais do que alguns brasileiros. Conhece também o estado de Goiás como um todo. Jorge Alegria, só uma palavrinha, Jorge, vem cá. Pra vocês terem ideia, é o homem que convenceu o Vila Galé para o Brasil. Tá, e hoje, só no ano passado, inaugurou 2. Bom, boa tarde, muito obrigado, Dr. Ivan, obrigado ao David Simão, obrigado ao Dr. Paulo Arsénio. Eu realmente já fiz quase uma centena de viagens profissionais ao Brasil durante 20 e muitos anos.
e modestamente convenci o Presidente da Vila Galé a investir em Belém do Pará e em São Luís do Maranhão, e provavelmente tentarei convencê-lo a investir em mais 1 ou 2 lugares do Brasil, porque acho que é importante para a internacionalização das empresas portuguesas, em alguns segmentos, nomeadamente, que possam olhar para o Brasil com uma atenção muito especial e muito redobrada. Eu sou daqueles que acreditam que a economia portuguesa naturalmente beneficia em olhar para o mundo e em ter capacidade de exportar aquilo que se produz em Portugal para o mundo, mas também sou daqueles que acreditam que a economia portuguesa, ou pelo menos as empresas que tenham essa capacidade, necessitam de dar um passo em frente e não apenas a exportar, mas também se internacionalizar, ou seja, passarem a ter uma presença estruturada no exterior do nosso país. E acredito que no caso da região de Beja, com o potencial de agronegócio que aqui está, poderá existir realmente condições para uma troca empresarial com o Brasil e muito particularmente com o Estado de Goiás, que, como aqui foi referido, é um dos grandes celeiros do Brasil. E penso que pode existir realmente condições não só de troca de know-how, como eventualmente quando eu digo troca, eu diria de troca comercial de produtos entre Goiás e a região de Beja, a começar eventualmente, porque eu acho que há espaço para esse crescimento na área dos nossos vinhos e dos nossos azeites, de crescerem no mercado, não apenas, aliás, de Goiás, como de todo o Centro-Oeste. O Centro-Oeste, que é formado por estados de Goiás, do Distrito Federal, que é Brasília, do Tocantins, do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, no seu conjunto tem mais de 20 milhões de habitantes. E é das regiões que, do ponto de vista económico no Brasil, atualmente mais crescem, com um ritmo de crescimento que é, em alguns desses estados, quase frenético. Eu diria que Goiás, Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul estão a crescer a um ritmo absolutamente frenético. E, portanto, há que aproveitar, do ponto de vista desse traço de internacionalização das empresas portuguesas, há que aproveitar esse bom estado da economia do Centro-Oeste do Brasil. Portanto, tentem conhecer e tentem ganhar com aquilo que o Brasil pode também proporcionar às empresas portuguesas. Muito obrigado e, uma vez mais, obrigado também. E todo esse trabalho que a Câmara tem feito, a Federação tem feito, e a Rede Mundial de Câmara tem feito, é para que Portugal possa voltar a ser protagonista do mundo. Portugal já teve negócio nos 5 continentes. Portugal teve grandes transações financeiras nos 5 continentes. Portugal teve colônia nos 5 continentes. E tudo isso sem uso de arma nem nada, como acontece hoje. Então, Portugal precisa voltar a esse protagonismo. E eu vou pedir para uma prefeita de uma cidade pequena do estado de Goiás, mas que representa tudo aquilo que o estado tem, as potencialidades que tem, o crescimento que tem. Doutor Ivânia, prefeito de Matrinchã. Vou fazer como você, vou quebrar o protocolo e vou primeiro passar o vídeo. Por favor. É uma grande economia. Em 2024, a economia brasileira cresceu. Bom, então eu vou começar, até você organizar. Quero começar aqui agradecendo imensamente a oportunidade por estar nessa cidade linda, maravilhosa. Quero agradecer e cumprimentar com muito carinho a você, Davi. Muito obrigada e parabéns pelo serviço, parabéns pela atuação sua frente às instituições que você assumiu. Quero cumprimentar com muito carinho a pessoa do nosso colega prefeito, Paulo, o Rui, e o segundo vice, é o segundo vice que você disse, né, Rui? Segundo vice-prefeito, vice-presidente. Quero cumprimentar também o Tiago. Cumprimento aqui a nossa comitiva de Goiás, na pessoa do doutor Ivan,
que nos deu essa oportunidade de vir a Portugal e mostrar essa criança que nasceu há 35 anos atrás, que é o meu município. Ele tem exatamente 35 anos de emancipação. Eu estou prefeita pelo 4º mandato, aonde eu tive a oportunidade de você, como prefeito, como gestor, como norteador das políticas públicas que atendem a sociedade. Isso, para mim, é um privilégio, aonde eu posso, de fato, contribuir e colaborar com todo cidadão matrinchanense. E, através desse vídeo que vocês irão ver, vocês vão ver que é um município novo, mas que tem grandes potencialidades. E não poderíamos guardar somente para nós essa pedra preciosa que é o município de Matrinchã. 3,4%, conforme divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O estado de Goiás é uma forte fronteira agrícola no Brasil. A economia de Goiás é baseada na produção agrícola, pecuária, comércio e indústria. O estado é um dos maiores produtores de grãos do Brasil. O município de Matrinchã segue essa vocação do Brasil e de Goiás. O agronegócio é uma das grandes vocações desta terra. O turismo é também uma potencialidade da região e representa uma fronteira econômica sem precedentes na história. A nossa localização privilegiada já está na rota do turismo goiano. Localizado no Vale do Araguaia, fica a 253 quilômetros de Goiânia, 431 quilômetros de Brasília. Diante de toda essa riqueza e possibilidades, a Prefeitura de Matrinchã está buscando parcerias comerciais para desenvolver a região, gerando emprego e renda. A produção do município de Matrinchã possui diversidades em plantios, sendo seu destaque a soja. A estimativa de produção de soja é de 36 mil toneladas ao ano, em uma área colhida de 10 mil hectares, com uma produtividade de 3,6 toneladas por hectares. A produção de feijão é de 3.300 toneladas ao ano, em uma área colhida de 1.100 hectares, com produtividade de 3 mil toneladas por hectares. A produção de milho é de 4.250 toneladas ao ano, em uma área colhida de 850 hectares, com uma produtividade de 5 toneladas por hectare. O município produz ainda girassol. Além do plantio de grãos, Matrinchã conta com produção de frutas, diversificando assim a sua capacidade produtiva. Aqui se produz melancia, caqui e pitaia. Matrinchã é uma nova fronteira agrícola para o estado de Goiás. Matrinchã possui uma associação de apicultores com uma estrutura eficiente e eficaz. A produção é de aproximadamente 1,5 toneladas por ano. A produção é comercializada no estado de Goiás. O município conta com a criação de grande e médio porte de bovinos de alta qualidade para compra e abate, gerando movimento na agropecuária, contando anualmente com mais de 3 mil bois confinados. O município tem uma fábrica de ração que abastece a região e outros estados com a fabricação de ração de diversas qualidades para o melhoramento do rebanho do grande e pequeno produtor, tendo uma estimativa média de 700 sacos de ração produzidos por dia, principalmente na época da estiagem. Matrinchã possui uma alta capacidade de produção de energia solar por conta da sua localização territorial. Hoje, já existe aproximadamente 10.080 painéis fotovoltaicos instalados, 660 toneladas de CO2 evitadas de serem emitidas no meio ambiente. A capacidade instalada de geração de energia é de 14,53 GHz de produção anual. É uma potência em capacidade de geração de energia limpa. Matrinchã possui todas as potencialidades para grandes investimentos nas áreas de agricultura, pecuária, indústrias relacionadas ao agronegócio e ao turismo. Aqui tem inovação. Aqui tem futuro. É isso. Esse é o município de Matrinchã, tão novo e tão potente.
e nós, à frente do município, estamos fazendo isso, buscando mostrar as nossas potencialidades, tanto na agricultura, na pecuária, na energia solar. Grandes fazendas, grandes investimentos estão sendo feitos no nosso município. E isso nos faz buscar parceiros como vocês, para poder juntos desenvolvermos ainda muito mais nas terras férteis que temos. Nós temos mais de 24 mil hectares de plantios. Desses, alguns, a maioria é soja, 60%, 70% é soja, os demais são os outros tipos de agriculturas que foram mostradas. Mas, antemão, muito obrigada, obrigado do fundo do coração pela oportunidade de conhecer a nossa terra-mãe, Portugal, mas principalmente os portugueses. Obrigada e um beijo no coração de cada um de vocês. Esse é o que nós dissemos lá, quando a gente aprecia, de fato, as pessoas e o carinho que as pessoas demonstram. Então, um grande beijo no coração de cada um de vocês. Bom, para vocês terem uma ideia, isso que aconteceu em Lisboa na segunda-feira tirou alguns membros da missão. O próprio cônsul nosso, mais alguns empresários, quando foram embarcar para São Paulo, dizendo que era voo de Lisboa, falou, cancelou, não existe mais voo para Lisboa. Lá está uma terra arrasada, não tem mais... Só que o Gilberto ficou encarregado disso, a gente já está providenciando para a próxima Oviveja. Nós vamos começar esse ano já a trabalhar a próxima missão da Oviveja, porque tem muitos empresários interessados, mas querem planejar, não querem vir em cima da hora. Tá? Depois o Gilberto vai buscar algumas informações com vocês lá, Davi, com a turma toda, né? E é isso, essa troca de experiência acho que é fundamental para aumentar os nossos relacionamentos comercial, afetivo, cultural, gastronômico e tudo. E vamos manter tudo isso vivo e eu conto com vocês na próxima em Goiás. Muito obrigado por tudo, obrigado ao vice aí que nos acompanhou tudo, Tiago. Eu tenho certeza que nós vamos ter muito trabalho junto, viu, Tiago? Tá? É isso, Davi, muito obrigado mesmo, viu? Então, muito obrigado a todos. Desejo a quem nos visita uma boa feira, que disponham de toda a nossa gastronomia, provem o nosso vinho, interajam com os nossos empresários, com os nossos comerciantes, e nós cá estaremos daqui a um ano para vos voltar a receber, podendo contar um bocadinho das memórias já da nossa visita ao estado de Goiás. Agradeço a todos, agradeço mais uma vez ao Milénio por nos ter recebido também neste espaço tão agradável, e desejo a todos uma boa feira.